Olá, tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar sobre como interpretar a Bíblia. E eu vou te mostrar várias formas de aprender e praticar a interpretação. Então vamos lá. Primeiramente, para você interpretar a Bíblia, você primeiro é necessário crer em Deus e ter fé nele. Porque verdadeiramente a Bíblia, ela é um livro de Deus que fala da vontade de Deus, fala das obras de Deus e fala de tudo relacionado a Deus. Então você tem que crer e ter fé que ele existe para poder interpretá-la da forma mais correta possível. A segunda coisa que você tem que saber é que Deus usou homens para escrever a Escritura, só que foram todos inspirados por Deus. Isso significa que a natureza da Bíblia é divina, pois foi Deus mesmo que permitiu que cada palavra e cada frase daquela estivesse no livro sagrado. Ok. A próxima coisa que você tem que saber é que você deve ter um certo grau de conhecimento nativo da sua língua, né? No caso, você tem que conseguir ler, pelo menos no nível intermediário, e também falar no nível intermediário. Assim, você não precisa saber outras línguas, né? Mas você tem que saber o seu idioma. E como Deus usou a humanidade para poder escrever esses livros sagrados, né? Há várias culturas, várias épocas diferentes também, né? A outra coisa é ter uma boa tradução bíblica. Ou seja, você deve procurar uma Bíblia, né, que tem uma tradução confiável. E a outra coisa é ter um dicionário bom bíblico. Ou você pode usar a internet, né, como seu auxiliar. Por quê? Porque há várias palavras que você vai ter que pesquisar o significado original daquela palavra. Porque às vezes é necessário encontrar a essência do significado da palavra para poder entender o texto. Ok, você já tem as coisas mais básicas para poder começar a interpretar a Bíblia. E o que deve fazer? Você deve orar. Você deve orar pedindo para Deus te dar direção ali para você entender aquela situação, aqueles contextos e tudo. O próximo é estudar e analisar o contexto daquele texto. Vou te dar um exemplo. No Novo Testamento há várias cartas. Você tem que saber qual era a situação que estava acontecendo naquele lugar, por que levou aquela pessoa a escrever aquilo. Sabendo o motivo vai ficar mais fácil de uma compreensão. A outra coisa é que o Velho Testamento deve somente ser interpretado junto com o Novo Testamento, nunca isolado. Por quê? Porque o Novo Testamento é a luz do Velho Testamento. Ele vai dar melhor compreensão ao Velho Testamento. Tá, a próxima coisa que você deve fazer é lembrar e saber que Jesus é o centro de toda a Escritura, no início, no meio e no fim. Ou seja, a Bíblia é sobre ele é o centro e o assunto principal da Bíblia. E a próxima coisa é lembrar que a palavra tem autoridade sobre a nossa vida, ou seja, ela vai nos ensinar, nos instruir, nos exortar e corrigir a gente em qualquer coisa que a gente precisar. A Bíblia ela vai dar conselhos, mostrar para você como tomar suas decisões. A Bíblia ela vai te ensinar o caminho certo. Ela vai ensinar o que não deve fazer. Ela vai ser a luz e você tem que saber que ela tem autoridade que vem de Deus para falar aquelas coisas com você. E a gente deve cumpri-la e obedecê-la. Uma coisa que vocês não podem esquecer. Uma das coisas essenciais é você orar pedindo a Deus para Ele abrir os seus olhos e seus ouvidos espirituais para palavras. O que é isso? A palavra, ela tem um poder que é atemporal. Significa que ela não tem tempo, ou que é para todos os tempos. Ou seja, ela é para o passado, para o nosso presente e é para o nosso futuro. E a gente deve pedir direção de Deus para que a gente possa interpretá-la, para colocar ela em prática em nossa vida, hoje em dia. Um versículo, um capítulo, vai falar com você de várias formas, dependendo da sua situação. Então sempre está pedindo a Deus para que Ele fale com você através da palavra, porque assim Ele vai te mostrar a verdadeira interpretação vinda pelo Espírito Santo. E essa está acima de todas que eu falei anteriormente, porque eu te dei vários métodos humanos ali, como por exemplo o dicionário, para você conseguir interpretar aquilo. Mas a verdadeira interpretação é só por meio de Deus, que verdadeiramente concede te dá o Espírito Santo, que te ajuda a interpretar a palavra corretamente e do jeito certo, que é mostrando para você dia a dia
a como colocar aquela palavra em prática na sua vida. E eu vou colocar uma listinha aí no final do vídeo de tudo que eu falei em etapa. Aí vai ficar melhor para vocês, tirem print para vocês lembrarem disso. Então fica com Deus, que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima. Tchauzinho!